Olá pessoal, bem-vindos a mais um Confé Podcast. Nós estamos começando aqui mais um podcast abençoado. Shalom, Deus abençoe sua vida. Meu nome é Antônio Júnior e hoje nós vamos bater um papo aqui abençoadíssimo, aqui falando sobre empreendedorismo, finança, administração, falar sobre família e vamos envolver tudo aqui, você vai ver que vai ser maravilhoso. Mas eu já quero fazer um convite para você deixar um like, compartilhar, se inscrever no canal, comenta. Quem comenta no Confé Podcast está concorrendo a um par de ingressos para o Cine 3 Ferryboat Plaza. Olha que top! Você vem no podcast, você vai receber um conteúdo de qualidade e ainda está concorrendo a um par de ingressos para o Cine 3 Ferryboat Plaza. Escolhe o filme que você quiser assistir. Tem vários lançamentos. Você vai lá no ar-condicionado. Você vai chegar lá tudo bonitinho, arrumadinho. Você vai mostrar o celular e você ainda pode falar assim, ó, ganhei no Confé Podcast. Fui lá, comentei e você vai entrar sem pagar nada. Olha que beleza. Ainda leva um convidado, né? Que é um par de ingressos. Então, comenta, não deixe de comentar, faça como o Jonathan Tavares aí, que já comentou, ele já chegou e já comentou. A galera que já tá comentando, já está concorrendo ao par de ingresso, ó. Ele já comentou aqui, ó, diamante, um amenzinho. Então você está concorrendo, é só comentar, tá bom? E hoje, como você viu aí, né, está conosco aqui o Rezende Neto, que tem autoridade para falar sobre o que nós vamos falar aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Você está em casa, você está no Confé Podcast. Que bênção. Muito obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. E se Deus quiser, vai ser uma hora, 40 minutos, da forma que Deus quiser, da melhor forma possível, esse papo nosso. Legal. É um prazer, tá? O senhor ter vindo aqui conosco, estar aqui, podendo falar sobre esse assunto que eu particularmente gosto muito, porque eu sempre tive um desejo, né, de acabar empreendendo de alguma forma, né? E às vezes a gente erra muito, né? Por isso que o povo erra por falta de conhecimento. É verdade. Né? E hoje, né, vou pegar umas dicas aqui, né, papel e caneta, ó. O pastor Levino Dias já comentou aqui também, ele quer ganhar o par de ingressos, né? É ligeirão. Ele fala assim, ó, boa noite, meus irmãos, Deus abençoe a todos, né? Fica à vontade para comentar. Vamos começar então? Posso fazer a pergunta aqui que eu quiser? Bora, fica à vontade. Então tá bom. Quando a gente fala sobre empreender, muita gente acha que não é para o cristão. Certo. Porque o cristão ele deveria ser funcionário sempre, que é o mais seguro, o mais lógico. E empreender provavelmente não é fácil, né? Não é todo mundo que consegue. Acho que todo mundo poderia conseguir, mas nem todos conseguem quando se depara com as dificuldades. Você acredita que é sim a praia para o cristão? Ele tem, se identifica, ele pode entrar para esse ramo? Eu já ouvi irmão falar assim, eu não vou empreender porque eu não sei cobrar. Certo. Isso acontece? Acontece. E muito. Como acontece? Muitos empreendedores, muitos empresários que de fato não sabem cobrar. Mas a minha visão sobre isso é a seguinte, Antônio, eu acho que todos nós precisamos ser empreendedores, todos nós. Eu acredito no mundo em pouco tempo onde todos serão empreendedores. Como vai ser isso? As pessoas vão ser remuneradas pelo resultado que elas entregam. Pronto. Isso que a gente viu há 20, 30 anos atrás, a pessoa tinha um salário fixo e aí dissídio, esquece. Ou seja, a empresa tendo ou não tendo resultado, a pessoa ganha a mesma coisa. Eu não acredito nisso, eu acho que isso não vai durar muito tempo. Acredito que todos serão empreendedores, porque você pode empreender dentro do CNPJ do outro. Sim. Inclusive, essa é a forma mais segura de ser. Eu gosto de dizer, e eu percebo que eu me tornei empreendedor antes de ter um CNPJ. Quando eu passei a trabalhar numa empresa e me incomodava, desperdício de luz, de papel, sabe? Serviço de má qualidade sendo entregue, doía em mim, como se aquela empresa fosse minha, ali eu passei a ser um empreendedor. Eu ainda não tinha um CNPJ. E se você é um funcionário, é um CLT, e você não se incomoda com as coisas de errado na sua empresa, você não está pronto para ser empreendedor. Mas quando você começa a se incomodar como se a empresa fosse sua, você está sendo mordido pelo bichinho do empreendedorismo. Legal. Tem gente que, na verdade, recebe o dinheiro e não sabe nem o porquê, né? Porque não faz nada, fica o dia inteiro mexendo no celular, né? Indo tomar o cafezinho, do cafezinho pro banheiro, pro celular. Eu já vi pessoas assim e quer receber no final do mês, né? É o oposto da visão do empreendedor, né? E aqui tem uma questão que, assim,
Pode ser que esse irmão, ele tenha a mentalidade assim, eu não vou empreender, porque isso não é para mim. Eu empreender, eu não sei cobrar, eu não sei fazer, e eu vou ficar aqui de CLT. Mas se ele leva essa vida, ele está roubando o patrão dele. Quando você usa um recurso da empresa, que não é para o uso da empresa, isso não está acordado, você usa uma folha de papel, você usa o telefone para ligar para alguém, o tempo que o seu líder, o seu chefe, o seu empregador te contratou, você usa esse tempo para outra coisa, você está roubando ele, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Você fez uma pergunta antes e eu não quero passar sem responder. Eu quero provocar uma reflexão. Empreender talvez seja uma das melhores formas de nós transformarmos esse mundo, ok? Eu já tive na minha empresa pessoas que eu contratei, pessoas que tinham princípios, mas não eram cristãos. E aceitaram Jesus, tiveram uma experiência, foram para uma igreja a partir do momento do que eles viviam na empresa. É assim, ou você se torna um empreendedor e passa a contratar pessoas e elas vão aprender o jeito de trabalhar com princípios, ou você vai ter que se sujeitar a alguém que teve a coragem de empreender e que você não sabe que princípios essa pessoa tem. Eu já trabalhei em empresas que era normal não, mas era comum, e eles incentivavam práticas que vão contra os princípios cristãos. Quando você entra numa empresa dessa com 14, 15, 18, 19 anos e aprende a fazer coisas que não deve, por exemplo, você sabe que determinado serviço precisa de uma semana, mas você recebe uma ordem do seu chefe para dizer que dá para entregar em 5 dias, mesmo sabendo que não dá. E aí você fica numa escolha que é assim, ou eu faço isso ou eu perco o emprego. E aí alguns se corrompem por causa disso. Porque verdade é verdade, mentira é mentira. Quando você é um empreendedor, você pode, através dos princípios, ensinar para algumas pessoas que talvez não tenham aprendido esses princípios nem em casa. Nem em casa, né? Nem em casa. Então, há um poder de transformação no empreendedorismo e é bom que o cristão tenha atenção a isso. Legal. Deixa eu te falar, e essa questão, você falou um negócio muito interessante sobre ser empreendedor antes de ter um CNPJ, né? Isso. A maioria. Hoje já tem a facilidade do MEI, né? Quase todo mundo pode abrir um MEI. A pessoa que abre um MEI e trabalha por conta, ele já é empreendedor? Já é um empreendedor. Como eu digo, para mim, a pessoa pode ser empreendedora sendo funcionário público. Ok? Por quê? Empreendedorismo é uma questão de mentalidade. Para mim é muito parecido com liderança. Liderança não tem a ver com cargo. Existem pessoas que têm o cargo, mas não são líder. E existem pessoas que são líderes e não têm cargo. Okay? Empreendedorismo é a mesma coisa. Eu não preciso ter um CNPJ para ser um empreendedor. Eu preciso ter mentalidade empreendedora. E essa mentalidade tem a ver com excelência, entregar o melhor, me incomodar com coisas erradas, ok? Me incomodar com desperdício. Tem a ver com isso, de fazer a diferença na vida dos outros. Então eu sou remunerado e bem remunerado porque eu faço uma grande diferença na vida de uma grande quantidade de pessoas. É isso. Eu posso ser um vendedor, CLT, empreendedor. Entendi. A questão do ser empreendedor, nível de ser empresário, muita gente pensa isso, eu quero ser um empresário bem-sucedido, então eu tenho um projeto para empreender fora do CLT, já trabalhando para mim mesmo. Hoje uma pessoa consegue sem um capital, antigamente falava muito de ter um capital para se iniciar qualquer coisa, né? Ainda é necessário a pessoa ter uma boa quantia de dinheiro para começar a investir? Ou a linguagem da internet é melhor feito do que perfeito? Como que funciona isso? Então aqui eu quero separar a sua pergunta em duas partes. A primeira, para mim, é a questão do sucesso. Sim. O que é sucesso? Eu acompanhei e convivi com muitos empresários que o negócio deles decolava, ganhavam muito dinheiro, mas perdia a família, perdia a esposa, perdia os filhos, perdia a saúde, perdia a intimidade com Deus. E aí eu vou te dizer, por mais que esse cara cresça profissionalmente, isso para mim não é sucesso. Sucesso para mim é quando você evolui em todas essas áreas. Então, seu casamento, a sua relação com seus filhos, a sua saúde, a sua intimidade com Deus, você não perde o propósito, profissionalmente, financeiramente, isso para mim é sucesso. Isso é uma coisa. Uma outra coisa, como você falou sobre o começo. O começo ele depende muito mais de uma decisão de qualquer outra coisa. Existem pessoas que
tem o capital, faz um business plan, e o negócio não vai. Não vai. Para mim, o mais importante na hora de empreender é o porquê a pessoa quer empreender. Tem até um livro que diz, comece pelo porquê. Qual é o seu propósito? Não, o que tá dando dinheiro? Paletas mexicanas, não sei o quê. Amigo, começou mal. Começou mal. Eu tenho que ter dentro de mim um desejo de resolver um problema. É isso. Eu digo, olha, eu vejo pessoas que têm determinado problema e eu sei como resolver. Isso é o principal. Dinheiro ajuda, contato ajuda, network ajuda, mas o porquê é o principal. O porquê tem que ser um porquê de qualidade. E esse porquê, ele tem que estar apontando para alguém. Eu vou resolver uma questão de outras pessoas. Quando o porquê é para eu ficar rico, para eu ter dinheiro, para eu ter liberdade, para ninguém mais mandar em mim, para eu não ter chefe, esse porquê tá fraco. Entendi. Embora, né, a gente sabe que muita gente só pensa nisso, né? Quer os resultados pensando, eu quero dinheiro. A seta apontando para mim. Eu quero dinheiro e é sempre a única preocupação. Você falou que se a pessoa não foi bem sucedida em outras coisas, como família, não é sucesso, né? Para mim, não. Talvez para alguém seja, para mim, não. Né? E eu lembrei que, às vezes, até o ministério faz isso, né? O ministério pessoal, não tô falando a denominação. A pessoa mesmo faz isso com a família dela mesmo, né? Busca tanto uma coisa que acaba perdendo, sacrificando outras importantes. Então, vamos lá. Então, o motivo é mais importante do que eu quero com aquele projeto que eu tenho que fazer. É isso mesmo. Tá, mas aí vamos falar na questão da necessidade. Eu tenho a minha vontade, vou me colocar aqui na fogueira para dizer assim, a nossa vontade é ter uma relevância a nível nacional com o trabalho que a gente faz aqui falando de fé, no meio cristão religioso. Para muita gente... Realmente a gente já alcançou o sucesso porque já está tendo uma exposição maior e tal. Fala, pô, já chegou tão rápido. Aí fala tão rápido, tão fácil, né? Não foi nada fácil. De repente, né? Não foi de repente também. 20 anos trabalhando, aí você ouve um de repente, né? Do nada, né? Do nada isso aconteceu. Tudo bem, mas ainda falta algo. Ainda falta o incentivo, o reconhecimento financeiro para que a gente possa continuar expandindo aquilo. Eu posso me dar por satisfeito? Não, o trabalho que eu fiz já é suficiente. Eu tenho que pensar em outras áreas. Por exemplo, agora a gente quer expandir, comprar um prédio para fazer a sede, e aí precisa de dinheiro. Eu tenho que apontar ainda para o dinheiro, eu tenho que continuar trabalhando pelo prazer, para atender essa necessidade. Não, eu acho que o empreendedor ele precisa ser grato pelo que construiu até então, mas entendendo que pode mais. O dinheiro, ele é importantíssimo, tá? Empreendedor que não gosta de dinheiro, meu amigo, vai fazer outra coisa da vida. Só que quando eu corro atrás do dinheiro, o dinheiro corre de mim. Eu preciso entender isso. Quando eu corro atrás do dinheiro, ele corre de mim. Quando a minha motivação é contribuir na vida das pessoas e eu, de fato, gero uma boa contribuição na vida de muitas pessoas, então muita diferença na vida de muitas pessoas, o dinheiro vem até nós. Então, empreender é aquela questão. Existem pessoas que estão caçando borboletas, estão correndo atrás do dinheiro. E o que nós precisamos fazer é construir um jardim. E aí as borboletas virão. Boa. Tá certo? E é da mesma forma, o dinheiro vem. Eu não corro atrás dele, porque quando eu corro atrás dele, eu perco o foco do que eu preciso fazer. Eu penso em como... Quem é esse público que eu quero levar esse conteúdo com fé? Que transformação eu quero gerar? E o que eu penso é como fazer isso e como chegar nesse povo. A hora que acontece, o dinheiro vem. Esse precisa ser o trabalho. Né? Esse é o trabalho. Entendi. Eu estava pensando aqui de uma pessoa que mostrou um trabalho assim parecido. Eu ia até perguntar se é mais ou menos essa linha. Por exemplo, como o influencer, como o Luva de Pedreiro, né? Ele fazia gol, gritava graças a Deus Pai, vibrava com o gol que ele fazia. É lógico que existia um trabalho em cima daquilo, não foi por um acaso. E hoje fez contrato com uma das maiores empresas do mundo, a Amazon. Qual mais empresa? Nike, né? Nike, Adidas, né? Errando aqui. Não tem problema. Adidas e outras. E deu todo aquele rebuliço lá. Mas assim, quem conheceu ele desde o começo, via que ele tava numa vibe de fazer gol e mostrar que ele era o melhor do mundo. Não era o melhor do mundo em fazer gol, mas foi o melhor do mundo em alguma coisa ali, porque conquistou o mundo, né? Eu gosto, sou fã do Luva do Pedreiro.
Isso aí para o empreendedor também pode ser, ele pode também olhar dessa forma, e aconteceu na vida dele, né? Cara, assim, eu não conheço muito o trabalho dele, não sei como acontece, mas, assim, a gente vive num mundo onde um mundo de muitos interesses. É, nem todo mundo que faz sucesso e ganha dinheiro está de fato contribuindo para a melhora do mundo, para alguma Sim, coisa de fato de valor. É por isso que eu queria descolar as duas coisas. Eu sim, estou dizendo assim, o que, que eu estou dizendo? Para mim, prosperidade, sucesso, é quando eu ganho dinheiro e trabalho todas as áreas da minha vida. Então, conjugal, familiar, minha saúde e tal. Aí alguém pode perguntar, pô, mas é só assim que dá para ganhar dinheiro? Não. Dá para ganhar dinheiro de outras formas. O que acontece é que na maioria das vezes, quando você ganha dinheiro sem princípios, sem uma causa, você ganha dinheiro, mas perde a paz. Ok? não tem graça. E aí eu vou te dizer que não tem nada mais valoroso do que a paz. Nada. Existem pessoas terminando com a própria vida, e tem dinheiro, tem tudo. Então, eu acho que a gente não pode abrir mão de ter paz. Eu não sei, porque hoje existem pessoas, a mídia, ela tem uma força tão grande que ela consegue te levantar de hoje para amanhã. Muita gente ganha dinheiro com isso, e se Sim, você tiver cabeça, você também pode ganhar. Não necessariamente por trás disso tem um princípio, tem um propósito, tem Deus por trás disso, não necessariamente, ok? Eu acho que nós precisamos ter clareza disso. O que a gente está falando aqui é de empreendedorismo com princípios cristãos, que quer sim ganhar dinheiro, mas o dinheiro não é o fim, o dinheiro é o resultado de algo muito bem feito. Existem outras formas de ganhar dinheiro? Muitas outras formas, ok? Muitas sim. outras formas. E levando essa questão aí de essa ética, essa forma ser abençoador. No caso, por exemplo, é fácil, por exemplo, o casal ter a mesma cabeça, assim, como que é passar para pessoas? Porque às vezes o cara tem um sonho, É. né? Um irmão da fé e tal, vai correr atrás e quer contribuir e tal. Só que às vezes o caminho é difícil. É. Às vezes a esposa não tá entendendo. Acho que tem que ter um plano de primeiro mostrar em casa, falar assim, olha, o projeto é esse, vamos junto. Ou não, a pessoa vai e fala assim, ó, o resultado, você vai ver o resultado e me segue. Eu acho que tem um desafio aqui e a gente precisa lembrar que assim, a família ela é mais importante. E eu, sempre que eu estou dando mentoria, consultoria, público cristão, eu digo isso. Não coloca a sua família em risco por causa da sua empresa, do seu negócio. Então, uma vez lendo um livro de business, e me falhou o nome agora, e lá dizia que 80% do nosso resultado profissional depende da pessoa que nós casamos. E isso eu acho muito forte. Então, eu acho que é muito importante, antes de nós assumirmos esse compromisso, a gente entender o quanto nós temos espaço de comunicação, o quanto a gente pode falar. Por quê? Porque nós vamos sofrer uma transformação. Eu sofri com a minha esposa. Eu era uma pessoa, vim de uma família muito pobre, minha mulher também. Nossa cabeça era pequenininha, a gente não sentia merecedor de nada, a gente não sentia capaz de nada. E nós entramos num processo de transformação juntos. E a gente vem evoluindo. E eu gosto de ver e de pensar que hoje nós nos transformamos em seres humanos em várias áreas melhor do que nós já fomos. Não é melhor do que alguém, melhor do que nós Sim, já fomos. E crescemos juntos, porque havia diálogo, havia conversa, havia parceria, ok? Quando a sua relação conjugal ela não está nesse nível, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver essa questão conjugal. Porque eu vou te dizer, se não há concordância na vida profissional, não vai haver concordância na forma de lidar com dinheiro. Então eles tratam dinheiros de uma forma diferente, muito provavelmente separado. Não vai haver concordância na criação de filhos, e isso vai deixar. O filho é um empreendimento, ok? Vai deixar. Existe uma maneira de administrar a educação, que hora que eu aperto, que hora que eu amacio, que hora que eu converso, né? Então, se não há consenso, se eles não conseguem juntos decidir o que é melhor no profissional, eles provavelmente estão gerando impactos muito maiores em casa. Então eles resolvem isso. Quando resolver isso, eles vão ficar prontos para resolver todo o resto. Tomar essas decisões junto com maturidade. Vão errar junto, vão recomeçar junto, porque de fato eles construíram uma relação do jeito que Deus pensou. rapaz, é forte isso, hein? Então, é necessário que a pessoa que pensa em empreender, em fazer e ser relevante para as pessoas, como você falou, e elas tenham resolvido tudo em casa primeiro.
E não é resolvido tudo, porque a gente não está pronto, mas a coisa esteja evoluindo. Alinhado. Então, por exemplo, eu e a minha esposa, a gente passou por crises terríveis, mas a gente passou a entender melhor. Até hoje, nos nossos negócios, eu sou o CEO. Eu tenho a decisão final. Então, ela sempre influencia a minha decisão. Nós conversamos. Antes de eu tomar uma decisão mais complexa, a gente conversa. Ela, muitas vezes, ela tem argumentos muito fortes e me influencia sempre a minha decisão. E aí, quando eu digo influencia, não necessariamente eu faço o que ela está falando, mas ela tem um peso. O que ela pensa tem um peso. Às vezes, ela vê que eu devo ir para a direita e eu decido ir para a esquerda. Mas nós estamos acordados, inclusive, nisso. Eu sou o CEO, eu sou o cabeça. Se não houver consenso, a palavra final é minha. E ela vai, como auxiliadora, me apoiar. Ela não vai torcer para dar errado e ela não vai dizer uma frase que eu não suporto entre um casal, que é eu te avisei. Essa é boa, hein? Tá vendo, gente? Casais, esposas e maridos, né? Esse negócio de eu te disse, eu te avisei. Acho que é o último chute, quando a pessoa tá na pior ali, a pessoa vem em vez de dar a mão, dá um chute. Eu te disse. Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó, o Matheus Ângelo, o tema sensacional. Inclusive, o Matheus Ângelo tá com uma loja virtual hoje. Ele mandou um link de uma loja virtual. Parabéns, Matheus, sua loja virtual. Manda o link aqui no. Acho que não consegue mandar, mas conseguir, manda aqui nos comentários, né? Vende de tudo. Vera Lúcia mandando boa noite. A paz, verdade, a paz é muito bom. A paz, você só conhece o valor dela quando você perde. Meu Deus do céu. Pedro Carvalho mandou boa noite. O Jonathan, ele vem com um comentário assim, ó. O Jonathan Tavares, que é empreendedor, né? E também palestrante, dos bons. Né? Ó, seu propósito não precisa ser necessariamente o que você faz para fazer o dinheiro. Muitas pessoas buscam propósito no trabalho, porém o seu propósito é o que te move, né? Aqui ele deu uma... Por aí. Deu quase uma palestra, né? Esse é o Jonathan. Entregou quase o conteúdo para um outro podcast, né? É verdade. Interessante. Eu tô citando muitas coisas, porque o que acontece? Como a gente tava falando aqui em off, eu acompanho muito rede social. Certo. E hoje nas redes sociais aparece um monte de gente oferecendo o que o Jonathan falou, que é a bala de prata. A forma de resolver o problema é dinheiro, porque ilude as pessoas, né? Verdade. Tu vai ficar rico, tu vai fazer assim, tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai inovar e rico dinheiro a internet só promete isso. E não fala como a pessoa deve empreender. É o que tem de curso. Que se vende, compra o meu curso que eu vou te ensinar em 3 meses como você ganha não sei quantos R$1.000. Fala, cara, 4 meses? Tô fazendo alguma coisa errada, então que eu tô 1 ano, eu sou muito burro, né, bicho? Eu já pensei isso. Eu tô há tantos anos aqui, esse cara em 4 meses vai me ensinar uma coisa que se eu fizer vai dar certo. É uma palavra mágica, uma chave, um código mágico que de repente vai mudar tudo. Eu sei que às vezes a pessoa vai até falar algo relevante, né? Eu acompanhei uma pessoa que eu fiz o teste, né? Eu vou comprar isso para ver se é verdade. Esperando chegar ao ponto que a pessoa ia falar alguma coisa que eu não soubesse. E foi indo, agora eu vou entregar e vai mais pra frente, porque eu vou passar e tal. Resumindo, nada. Ficou enfeitando um pavão para dizer no final assim, ó, acorda, levanta, vai trabalhar que você vai ganhar. Independente da área que você for, seja resiliente e tal, aquela história que a gente já sabe. E eu falei, cara, não acredito que eu fiquei 3 dias acompanhando para chegar nesse resultado. Só que é justamente isso. Às vezes, tanta proposta, as pessoas não vão num podcast para falar, ó, resolve com a família, alinha com a família, trabalhar porque o sucesso não é o dinheiro que você vai ganhar. Porque tem gente hoje que se prega, não tô falando questão de igreja, mas muito coach, muita palestra que fala só sobre se você tem muito dinheiro, você é bem sucedido. E você acabou de falar aqui pra gente, né? Coisa que muita gente sabe, que a pessoa tiver muito dinheiro e perder a família, a saúde que seja, já não tem nada. Eu assim, eu vou até te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que a gente apoia ele na causa dele. Esse cara é o seguinte, ele nasceu de uma família pobre, estudou muito, venceu em Carapicuíba, se formou em odontologia, daqui a pouco passou a ter vários consultórios, o cara arrebentou. Aí ele sai de Carapicuíba, ele atravessou a Castelo Branco, né? Ele sai de Carapicuíba para Alphaville e aí uma casa dos sonhos, elevador, aquela coisa maravilhosa. Só que assim, trabalhando muito congresso, muita exposição, muita coisa, até o dia que ele se dá conta que os 2 filhos estão viciados em crack. Meu Deus. E aí algo pra gente refletir.
Dificilmente, eu não conheço uma história de alguém que, começou a usar crack e viciou. Da hora pra outra. O processo normalmente é bebida, aí maconha, aí cocaína, e o cara vai evoluindo até chegar no crack. Esse é o processo. Ou seja, começa uma mudança de comportamento dos filhos que o cara estava tão ocupado que não viu. Não viu. E a minha pergunta para você é: você tem olhado seu filho nos olhos, né? Tem conversado, tem perguntado para ele como tá? Nenhum sucesso profissional financeiro vai compensar. E eu, pelo amor de Deus, eu sou um homem de negócio. Eu quero que você tenha muito sucesso. Mas eu estou te dizendo que você vai se sentir um fracassado se você ficar muito rico e descobrir que você perdeu os filhos ou perdeu sua esposa. Esse rapaz, os 2 filhos viciados em crack, e aí entra numa confusão a vida dele, o casamento dele acaba, ele começa a abrir mão de tudo que ele conquistou para recuperar os filhos. Eu digo que a história dele dá para fazer um filme, ia ser um filme lindo, porque ele começa a se vestir como um viciado em crack, se veste e ir para Cracolândia para tentar convencer os filhos a sair. Mas para ele não ser maltratado lá pelas outras pessoas que ficam na Cracolândia, ele se vestiu como alguém viciado, rasgado, sujo, e ficava andando por lá. Quando ele via o filho dele encostado, ele sentava do lado e tal, o filho dele xingava ele, aquele drama. E ele conseguiu tirar os filhos algumas vezes, só que recai, essa história é muito longa. Mas ali ele descobre o propósito da vida dele. E hoje ele tem 7 casas de recuperação de dependentes químicos, mantido só com uma ajuda, não é com órgão público, nada, só com ajuda, com empresários, com pessoas que ajudam. O tratamento é gratuito e ele tem uma das melhores taxas de recuperação que tem. Ele descobriu o propósito dele na queda dos filhos. Hoje ele se sente muito mais realizado do que se sentia quando ele morava em Alphaville, numa casa com elevador. Então, eu não estou dizendo que a gente precisa cair para dar de cara com o nosso propósito ou para encontrar. Eu só estou te dizendo que é melhor, se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, é melhor um crescimento mais gradual do que você ir embora no financeiro e perder o que é mais importante. Que adianta você chegar no Everest se não tiver ninguém filmando, fotografando, para você contar, para as pessoas verem? Não adianta. Você cruzar uma corrida e ter alguém para te dar um beijo, sua esposa te dar um beijo, os seus filhos, não adianta. Então, essa é a questão para mim quando eu digo da gente estar alinhado a tudo que é importante para nós. Não perder contato com a realidade. O sucesso, ele é uma prova. O dinheiro é uma prova. Não é simples a pessoa ter sucesso, ter dinheiro e ela manter o coração dela, sabe? O coração, saber que na verdade não é ela que faz nada, que é Deus que faz. Não é simples, não é simples. Às vezes a gente faz encontros para empresários na igreja e eu já fiz essa pergunta. Se você tivesse 1 bilhão hoje ou alguns milhões, você estaria aqui na igreja? O que te trouxe aqui? Por que você está aqui? O pessoal responde. Não é nem para responder, é só para refletir. Né? Deixa eu te falar, a Ana Gomes, boa noite, ela tá dando boa noite pra gente, ela pergunta assim, ó, qual é o maior vilão para o empreender? Tem um vilão? Assim, como é que é o maior vilão para empreender? Acho que é para o empreendedor, talvez seja isso, tá, né? Eu vou responder pelo que eu entendi, isso. Talvez eu não tenha entendido bem. Mas eu acho que assim, um grande vilão para nós darmos passo é o medo. Existe um medo paralisante. Existe um medo que nos paralisa. E esse medo vem por algumas coisas. No final de tudo, no fundo de tudo, se a gente for pesquisar, talvez o que esteja por trás seja o orgulho. No fundo, o orgulho. Então, assim, por medo de errar, eu nem tento. O Henry Ford tem uma frase que ele dizia: a maioria das pessoas não fracassam, a maioria das pessoas desiste. Então é assim, você está com dificuldade para tirar a habilitação, se tu tentasse 20 vezes, talvez na 20ª você conseguisse. Mas você reprovou 3, aí você não tenta mais. E é verdade. E Henry Ford é um exemplo, até porque foi taxado muito de louco quando ele inventou esse negócio de motor, o pessoal acostumado a andar a cavalo, né? História. Todos esses caras que romperam com alguma coisa, que deram um passo importante para a humanidade, foram vistos como loucos, né? Ser pioneiro em alguma coisa, né? Existe uma métrica que diz que 2% da população mundial, eles puxam a população.
Eles provocam algo novo. 13% apoia esses 2%. E 85% é máquina de manobra. Entendeu? Caramba. Então vai depois. Vai no Depois que tá automático. feito. Olha aí, continua comentando, faz a pergunta, tá bom? Quem comenta tá concorrendo a um par de ingressos pro Cine 3 Ferrebote Plaza. E eu tô aqui só anotando tudo, já tá ficando tudo gravadinho aqui. Uhum. E aí eu vou fazer uma pergunta sobre o empreender. Uhum. Eu conheço pessoas que querem empreender, só que Certo. não sabe como e nem no que. Só tem um desejo. Não Uhum. quero empreender. Mas você vai fazer o quê? Não sei ainda. Certo. Tem alguma coisa que ajuda a destravar esse primeiro passo? Porque tem gente que é cheio de desejo. Eu vi pessoas, não, eu quero fazer, eu quero ser o meu próprio patrão, eu quero... Só que, mas o que você sabe fazer? Não, eu não sei se você fazer alguma coisa bem assim ao ponto de empreender. Uhum. O que você indicaria também? Porque às vezes a pessoa é cheia de vontade, mas não se preparou ainda para nada, vai se preparar. Como é que é isso? Bom, assim, eu acho que a primeira coisa é que todos nós temos dons, talentos, todos nós Sem exceção. temos uma história para escrever única. Todos nós. Aos olhos. E a gente pode falar porque o público é cristão aqui, né? Sim, Às vezes eu vou em alguns programas que não são 90%. cristãos, eu tenho que ficar me contendo um pouquinho, Que é 90%. porque o pessoal não entende bem. Então, o que eu quero dizer, todos nós temos um propósito, todos nós, amados por Deus, e temos uma missão nesse mundo. A nossa missão profissional, o nosso propósito profissional, ele tem a ver com o nosso propósito pessoal. Ok? Tem a ver. Ok. Então, vamos dizer que o meu propósito tem a ver com desenvolver pessoas. Ok? Fazer elas entenderem que elas podem mais. Ok? Não importa se eu vou trabalhar numa padaria, se eu vou trabalhar num curso de treinamento, se eu estou trabalhando aqui no podcast, é isso que me move. Na hora que eu faço isso, me dá um sentido na vida, eu me realizo de uma forma. Eu posso estar numa padaria, eu sou padeiro, o meu propósito tem a ver com desenvolver pessoas, entra um cara para eu ensinar, quando eu ensino, quando eu vejo ele fazendo, ele aprendendo, aquilo me realiza de uma forma. Aí o cara tem o mesmo propósito, está no podcast, cara, é isso. Então, o nosso propósito profissional, não faria sentido a nossa vida. Não faria sentido eu trabalhar 40 horas por semana e no culto 2 horas, e a minha vida tá lá. Tem pessoas que se transformam quando estão no culto, né? Princípios, valores, uma forma de viver, glorifica a Deus. É pra gente glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, com excelência. É pra gente dar testemunho em tudo que a gente faz. É pra no meu trabalho eu transformar a vida das pessoas, ok? Nós temos esse potencial. Então, o autoconhecimento, eu preciso conhecer o meu propósito, entender isso, olhar para dentro de mim, entender que às vezes eu coloquei um monte de camada de proteção em cima de mim por causa da educação que eu tive, coisas que eu ouvi, maldições, sabe? Que coisas que as pessoas gritavam. Às vezes, pai e mãe, você não serve para nada, você nasceu para... Eu preciso tirar isso, para eu ter contato com o que Deus vê de mim, da minha identidade, eu entender esses dons e talentos, no que eu sou bom. Quando eu começo a fazer, eu faço isso de uma forma, com uma excelência, que eu gero uma transformação. Então, autoconhecimento, inteligência emocional é algo para se estudar muito. É importante orar, pedir a Deus. Porque o que eu vejo? Deus preparou para você uma porta para você entrar ali na frente. Às vezes o inimigo abre uma aqui antes, ó. E que tu vai ganhar mais dinheiro, inclusive. E que tu vai ter a impressão de que as coisas estão dando certo. Só que ela tá te afastando de Deus, tá te afastando do seu propósito. Às vezes tá te afastando do seu filho, da sua família. Então, essa porta não era para ter entrado. Então, autoconhecimento, inteligência emocional, joelho no chão, orar e pedir para Deus mostrar para nós. Intimidade, ler Bíblia para ter intimidade. Quando o Espírito Santo falar contigo, tu saber que não é você falando. Saber reconhecer o seu pastor. Legal. Você falando essa parte aí espiritual da questão, eu lembrei de 2 coisas. Né? Uma delas foi do testemunho que eu ouvi numa igreja que eu congreguei, que o pastor estava ocupado, e o irmão querendo falar com ele sobre isso aí, uma vontade de empreender, trabalhar. O pastor falou assim: irmão, não tenho tempo para conversar com você agora, pelo amor de Deus, vai vender pipoca, irmão, faz qualquer coisa que você quiser. O irmão ouviu aquela palavra, pegou um dinheirinho que tinha, investiu no carrinho de pipoca, começou a vender pipoca na porta da igreja.
Aí daqui a pouco o tempo passou alguns meses, ele chega no pastor, quero agradecer o senhor, levou uma grande oferta para a igreja. Meu Deus. Aí falou assim, por quê, irmão? Não, porque o senhor me aconselhou, eu comecei a empreender e tal. Eu aconselhei você quando, irmão? Pelo amor de Deus. Não teve aquele dia que você falou pra mim vender pipoca? Então, eu comprei um carrinho de pipoca, coloquei na porta da igreja e eu vi, você que tá vendendo aí, então. Só que agora eu tenho 7 carrinhos de pipoca espalhados pela cidade, já não fico mais nesse carrinho, já tenho funcionário. Muito bom. E isso daí é uma coisa que pegou o lado fé, né? A pessoa tem que fazer algo na direção de Deus. E a outra coisa é que, às vezes, o diabo ele quer colocar a gente numa situação parecida do que aquela que Deus quer que a gente esteja, né? No própria situação da tentação de Jesus, mostra que o diabo ofereceu para Jesus basicamente algo parecido com o que ele queria, né? Ele não queria pedra, ele queria pão, né? Transforma essas pedras. Então, às vezes, a pessoa não percebe isso. Eu acho que talvez seja nesse momento que as pessoas se percam muito, né? São seduzidas, às vezes, pela ganância, talvez. Porque, de repente, como você falou, às vezes o sucesso não é o reconhecimento financeiro, né? Às vezes o sucesso está em outras coisas. Verdade. Então, é um vilão, né? A Ana tinha perguntado de um vilão. O vilão ficou o medo, né? Mas tem muita coisa que precisa ser analisada. Orgulho. E todo né? insucesso, orgulho tá por trás, eu vejo assim, independente. E eu até queria falar, já que você falou da pipoca, só o pessoal que já aproveitar que já tá no YouTube, depois no YouTube você procura aí o pipoqueiro, se não me engano, pipoqueiro de Curitiba, alguma coisa assim. Você vai conhecer a história de um pipoqueiro que trabalha numa praça de Curitiba, vários pipoqueiros trabalham nessa praça, mas ele tem um resultado excepcional que ninguém tem. Hoje ele palestra, ele viaja o Brasil inteiro para dar palestra para grandes empresários por causa da forma dele trabalhar. É pipoqueiro. Os outros também são, só que ele tem um resultado que os outros não têm. Então eu acho que aqui tem uma lição quando você fala do pipoqueiro. Então uma coisa para mim assim, quando a gente está no caminho do Senhor, a gente pode estar até no meio de uma tempestade, mas a gente vai ter paz, porque ele está com a gente. Quando eu tenho um sucesso aos olhos, né, da sociedade, onde eu perco a paz, esse não é o caminho, porque eu não posso perder a paz. Eu posso chegar em casa meia-noite, cansado, mas eu tenho que dizer oba, por tudo que foi realizado, e falar, foi, cara, que legal que eu fiz hoje. Quando eu digo ufa, eu tô fora do meu propósito. Ufa, não vi a hora de acabar. Ainda bem que acabou, graças a Deus. Então, eu chego no mesmo horário, fiz as mesmas coisas, mas o sentimento é diferente. O oba é de realização. Sim. O ufa é, graças a Deus que só acabou, não vi a hora. Pro empreendedor não dá certo, que outro dia a mesma coisa. Mas eu vivi isso na minha empresa. Tocava a musiquinha do Fantástico, eu ficava louco de saber que segunda-feira eu tinha que trabalhar. Meu Deus. E existem muitos empresários vivendo isso, muitos empreendedores vivendo isso. Sem paz, empreendendo sem paz, fazendo o que não era para fazer, do jeito que não era para fazer. Porque para mim, é assim, 55% do nosso sucesso, e esse sucesso que eu falo é esse com princípios, propósitos, ele é espiritual. 55% do sucesso do meu casamento, das minhas finanças, do meu emprego, é espiritual. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo sobre viver sobre princípios, ok? Princípios, não quebrar princípios, que você quebra princípio, o princípio te quebra, e uma clareza da sua identidade, de quem você nasceu para ser, qual é a sua missão, quando você tem um negócio, por que esse negócio existe, qual é o propósito desse negócio. 55%. 30% dos nossos resultados são emocionais, ok? Tá na alma. É aquilo que eu acredito que é um negócio. Tem empreendedor que acha que para ele ter resultado, para ele ganhar, alguém tem que perder. Então esse cara vive num mundo escasso. Aonde, cara, se eu como, tu passa fome. Não, mas esse não é um mundo de prosperidade. Quando Jesus multiplicou os peixes, os pães, ele não falou, cada um come um pedacinho, deixa pro irmãozinho, hein? Não, ele não disse isso. Todos comeram à vontade e sobrou. Você pesca todo dia e peixe no rio não acaba, meu amigo, no mar. Então o mundo, ele é infinito, ele é próspero. Só que as pessoas que não têm essa mentalidade no emocional, ela acha que é escasso. E aí, 15% é a parte de fato física, então tem a ver com o meu estoque, com o meu sistema, com o meu vendedor, aí tem a ver com isso. Mas é 15%. Entendi.
É pouco, né? Ó, você tem um monte de pergunta aqui para responder. Só você falando aí, o pessoal perguntando. Mas eu acho que você respondeu quase todas elas nessa sua fala. O Pedro Carvalho, ele fala assim, ó. Como se diferenciar entre outros empreendedores, né? Aí ele continua, ele fez 5 perguntas, eu vou fazer aqui, depois a gente vai recapitulando. Deixa eu colocar o óculos que... Meu Deus do céu. Eu tento ler, aí eu forço, daqui a pouco embaralha de um jeito. Já como se diferenciar, né? Quais são as características de um empreendedor de sucesso? Você já falou, né? Mas pode responder e implementar mais. Vê aí qual que você quer que eu responda, que aí eu vou nessa aí depois você faz a outra, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Quais os maiores desafios de empreendedor? Quais os maiores desafios enfrentados pelo empreendedor brasileiro? No Brasil. No Brasil, no Brasil, nós temos uma característica que é assim: o nosso país não é um país para amadores, né? Aqui não é uma coisa assim. Essa frase tem sido dita, né? Não é simples. Nossa carga tributária é muito complexa, a nossa lei trabalhista é complexo. Então, assim, esse negócio de cartório no Brasil, isso não existe. Quer dizer, você tem que ir lá para o cara dizer que você é você mesmo. Então, assim, é muito desafiador você empreender no Brasil. Mas quando você tem essa questão desse propósito, quando você tem clareza da diferença que você vai fazer na vida dos outros, toda a dificuldade, na verdade, ela serve de trampolim para você seguir. As dificuldades, elas têm a tendência de fazer uma peneira natural. Quem não está muito certo, quem não está, vai ficar pelo caminho, ok? Quem não tem clareza do que quer, quem não está pronto para passar por dificuldades, quem não topa pagar o preço, vai ficar pelo caminho. E essas dificuldades, elas têm isso, elas vão tirando quem não está pronto ainda para esse jogo, né? Entendi. A outra aqui é como medir o sucesso de um empreendimento? De um empreendimento? Ou de um empreendedor? De um empreendimento? Empreendimento, Ok. Bom, eu acho que assim, tem a ver com a questão financeira, tem a ver, mas tem a ver com as pessoas que trabalham com a gente, o quanto eu cresço. Eu gosto de uma frase que diz assim, eu não sei se, eu acho que talvez seja do Martin Luther King, que diz assim, eu não sou mais quem eu era, não me lembro da frase, mas ela fala de transformação, do objetivo, ok? Então, não sei se o pessoal de repente conseguir achar para nós aí uma cola aí. Mas assim, essa transformação em mim, essa transformação em quem trabalha comigo e a transformação, o financeiro, qual é o papel do financeiro? É assim, quando o que eu faço é bom para muita gente, eu ganho muito dinheiro. Então, como é que eu vejo se eu estou fazendo uma diferença muito grande? Eu vou no caixa da empresa. Lá tem muito dinheiro? Tem. Eu estou fazendo uma grande diferença, porque as pessoas pagam pela diferença. Eu estou com um problema financeiro? Tô. Eu tenho que melhorar o que eu estou entregando. Não tá bom. Porque quando tá bom aqui, melhora lá no financeiro. Então, esse é um grande sinal no financeiro dessa diferença. Né? Legal. Mais uma aqui, é melhor empreender sozinho ou ter sócios? Depende. Pessoal, depende, né? Depende do sócio. É um desafio você ter um sócio. Tem que se associar com um cristão, né? A Bíblia fala que... se você é cristão, assim, precisa ter uma pessoa com os mesmos princípios. E aí é que tá. Para mim, sociedade é um casamento. Só não tem o sexo, mas é um casamento. Tem que ter o acordo, tem que ter a parceria, um tem que abrir mão para o outro. Então, é complexo. Mas quando você consegue, você ganha força. Porque se você tem um sócio que tem os mesmos princípios, mas ele te complementa, ele é bom em algo que você não é e você é bom em algo que ele não é, cara, você ganha força. Agora, o complexo é você encontrar essa pessoa. Agora, tem algo que eu costumo dizer, que é assim, todo cristão casado, empreendedor, seu cônjuge é seu sócio. Né? Você pode até ter outros, mas esse é seu sócio. Então, você tem uma oficina mecânica, sua esposa é professora primária, mas ela é sua sócia. E por que ela é? Porque é uma só carne. No dia que você disse sim, é sim para tudo. Os filhos são dos dois, mesmo que tenham vindo de outro casamento, a doença é dos dois, o dinheiro é dos dois, a empresa é dos dois. É tudo dos dois. Legal. Mais pergunta aqui, A diferença... a Jonathan Tavares aqui. Qual que é a diferença entre empreendedor e empresário? Tem diferença? Então, o empreendedor, ele tem a questão que eu estava falando da mentalidade, né? É assim que eu vejo.
ele tem uma mentalidade empreendedora. Então, por exemplo, eu entro num restaurante e eu começo a fazer conta, quanto esse cara fatura. Entendeu? Eu vou num curso, eu vou num treinamento, vejo quantas pessoas tem, vejo quanto era o valor do ticket e eu começo a fazer conta. E o empreendedor, ele está o tempo inteiro assim. Ele é inquieto nessa questão, vendo oportunidades, num desafio, ele vê oportunidades, esse tipo de coisa. O empresário, muitas vezes, é aquele cara de um negócio. Às vezes, o empresário é até segunda, terceira geração. É assim que eu vejo. O cara recebeu ali um negócio e ele vai tocar, ou ele não tem toda a identificação, ele não é um cara ligado em muitas coisas, ele está focado ali naquele negócio. Muitas vezes, segunda e terceira geração. Mentalidade empreendedora para mim, e o empresário ele tem o CNPJ, né? O empreendedor talvez ele nem tenha o CNPJ, porque é uma questão de mentalidade para mim. Legal. Ó, a Cláudia fez um comentário legal aqui. A Cláudia Silva ela fala assim: ó, eu não sou quem eu gostaria de ser. Olha o comentário que ela faz. Ó. Oi? Essa é a frase. E tá. Eu acho que é do Martin Luther King, né? Tá. Quem eu poderia ser ainda. Eu sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou quem eu era. Eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia de ser, eu não sou quem eu queria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu já fui, quem eu era. Isso. E é isso. Eu acho que a gente precisa passar essa transformação. É muito triste. Martin Luther King mesmo. A gente tem o hábito, chega no final do ano, fazer planos e tal. É muito triste eu olhar para 5 anos atrás e ver o seguinte: eu acredito nas mesmas coisas, eu faço as mesmas coisas, eu tenho as mesmas coisas, eu sei as mesmas coisas, eu li os mesmos livros. Isso é muito ruim. Nós não somos uma pedra, a gente tem que se transformar, em alguém melhor. E às vezes ainda esperando resultados diferentes. É isso. Que aí Einstein dizia, né? É insanidade você fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Essa frase do Martin Luther King, para mim, tem a ver com isso. Cara, eu estou em movimento, eu estou me transformando. E todo mundo. Lá na minha empresa, na BS, por exemplo, quando como eu gosto quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que entrou, não me lembro quantos anos ela entrou na empresa, talvez uns 10 anos. Não, mais de 10 anos, que 8 anos tem que só, deve ter uns 12, 13 anos. Ela entrou na empresa para limpar a empresa. Era a moça que limpava o escritório e fazia café. Hoje, ela é do comercial. Entendeu? Pessoas que entraram lá não tinham uma casa, hoje tem uma casa. O cara entrou como menor aprendiz, hoje ele é gerente, ele tem uma equipe. Essa transformação, para mim, é lindo de ver. É lindo. Isso, para mim, é sucesso. Que legal. Ó, o Pedro Carvalho, outra pergunta daquelas que ele tinha feito, ele pergunta assim: como se diferenciar de outros empreendedores? Assim, de outros empreendedores, eu acho que assim, a gente, por natureza, nós somos únicos. Então, eu não sei se, como empreendedor, seja algo para eu me preocupar de ser diferente. Agora, do nosso negócio, o nosso negócio precisa ter diferenciais. E se é diferencial, é diferente, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Existia o McDonald's, existia o hambúrguer do bairro, que você comia R$2, você ainda ganhava um suco, e aí veio o Madeiro. Diferente, né? E ele não entrou numa de cobrar menos do que o McDonald's, que é americano, não entrou numa de... Não, ele é diferente, é uma experiência diferente. Nós precisamos entender que os nossos negócios, ele vem para resolver uma lacuna, um buraco, algo que não está preenchido, né? Então, é isso que nós precisamos ter, diferenciais. Entendi. Nos nossos negócios. Né? E ele pergunta assim, qual a melhor hora de captar investimentos? Para captar investimento, a empresa tem que estar dando resultado, né? E ela tem que ser uma oportunidade para o investidor, porque investidor gosta de dinheiro. Investidor trabalha com ROI, ou seja, retorno sobre investimento. Eu vou colocar tanto hoje, e vou te falar uma coisa, hoje o que não falta é recurso. Tem muito recurso, tem muito investidor querendo botar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 50 milhões no negócio. O que não tem é empresa pronta para receber esse aporte. Isso aqui não tem. Organizada, com os relatórios. Vamos se organizar, gente. O que não falta é investidor querendo botar dinheiro. Eles não conseguem, não tem vazão, porque as empresas não estão prontas para receber esse investimento. Agora, você precisa saber
essa questão que ele perguntou do momento, para que esse investidor? Porque você vai receber mais uma pessoa que vai participar das decisões. Nada de graça, ok? Você está pronto para isso? Então você tem que pensar muito bem o quanto isso está alinhado para você dar o próximo passo. Agora, o investidor não vai chegar na sua empresa, botar uma grana preta e ficar quietinho e deixar você ir para a praia. Isso não vai acontecer. Você precisa dar retorno. Né? Entendi. Ele pergunta também quanto dinheiro, a gente tinha falado um pouco no começo, eu preciso para começar um negócio. Não necessariamente precisa de dinheiro. E aí eu vou te dizer, por exemplo, a empresa que a gente tem de TI, a gente começou sem R$1. E eu conheço um monte de gente que começou sem dinheiro. Eu tive há pouco tempo, me falhou o nome dele agora, Rony, da Reserva. O Rony começou sem dinheiro, a Reserva. Sabe aquela marca de roupa lá do Rio de Janeiro? Não. Começou sem dinheiro. Ele. Começou fazendo, viu uma bermuda, levou para uma confecção, mandou fazer, passou a vender para os amigos da academia, e aí com o próprio dinheiro fez mais, daqui a pouco começou a fazer camisa. Eu conheço uma série de empresas que começou sem dinheiro. Isso é uma ilusão, isso é uma historinha que muita gente conta para não dar o primeiro passo, ok? Se você tem dinheiro, ótimo, você vai economizar um certo esforço. Agora, cuidado, inclusive, para não ter no dinheiro, perder o dinheiro. Ok? Se você não tem, isso não é desculpa para não começar. A não ser que você queira começar hoje uma concorrente da Apple. Aí você tá de brincadeira, né, meu amigo? Tá certo? Mas se você quer começar a vender brigadeiro, fazer umas camisas para vender, sabe? Cara, começa sem dinheiro. Se você tem, ótimo. Se não tem, começa sem, cara. Legal. Você quer arrumar a cadeira aí? Tô percebendo que ela tá te jogando pro lado. Se quiser, fica à vontade. Não, fica tranquilo. Tá bom, então. Eu ia Acho falar... que eu me mexo muito. Aí, não, pode se mexer, fica à vontade. Eu pensei que ela tava incomodando. Por exemplo, a gente tem a história do vendedor de água. O rapaz lá que saiu para vender água. Mas eu vou para outro lugar. Vou falar aqui da nossa cidade. Tá. Eu sei de pessoas que vendem paçoca. Tem um rapazinho que vende limpador de para-brisa. Já teve na Record. Já veio num podcast aqui com que legal. o Café com Bagagem. Já teve em vários lugares, na ISTV. Foi em outras TV também. Entrevistado para falar porque ele vende no semáforo uma balinha, um negócio lá, aquela coisa toda. Isso daí não precisa de um investimento muito alto para começar, é a decisão. Mas vamos supor que a pessoa quer vender carro. Talvez a pergunta seja baseada nisso. Né? O que eu quero trabalhar... Foi, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu tive que fazer um investimento, não tive como fugir. Comprar uma câmera, uma lente, uma iluminação. Só que teve pessoas que começaram gravando com o celular direto. Verdade. Então, tipo assim, pra mim, seria impossível, porque eu não tinha a informação necessária, que eu poderia começar sem investir nada. Vai, pega o celular, aponta, acredita e vai. Tem a ver com a pessoa, né? Porque eu não tive essa coragem. Eu falei, eu vou comprar uma câmera, cara. Como que eu vou gravar alguma coisa sem uma câmera? Mas eu sei de pessoas também que pegaram o celular e começaram com o celular. É isso aí. O celular mais caro que minha câmera. 30% do nosso resultado é emocional. O emocional é isso aí, ó. Tem pessoas que conseguem dominar esse medo, essa coisa e dão um passo. Salta de paraquedas, não sei o que vai dar, bichão, vou começar. E tem pessoas que não. E aí tem uma questão emocional. Muita gente sabe o que precisa fazer para ser promovido, para emagrecer, mas não faz. Não faz. E o que está aprendendo aqui, na maioria das vezes, é emocional. Então, assim, amigo, começa. Talvez você tenha que vender água para poder levantar um dinheiro, para comprar o celular, para começar a fazer, para comprar. Cara, essa é a história dos empreendedores de sucesso. É assim mesmo que começa, entendeu? É por aí. Eu gosto desse, Flávio Augusto, Janguier Diniz, é nego que começou de baixo. É desses caras que eu quero ouvir, porque foi de onde eu comecei. É pobre, não tinha condição nenhuma e hoje estão onde estão, são bilionários. É isso aí. Eu contei aqui algumas vezes, quando eu comecei a minha empresa de informática, só existia na minha cabeça, né? E eu peguei, coloquei uma roupa, pendurei uma bolsa daquelas de colocar notebook, sem notebook dentro, que eu não tinha. E fui tomar uma água num restaurante assim de um amigo, comecei a conversar lá e ali apareceu minha primeira oportunidade de emprego e eu fechei um negócio ali, um contrato com uma empresa ali, mas eu não tinha dinheiro para pagar a água. Encostei lá, pedi uma água da torneira mesmo, fiquei lá e aconteceu. Só que é aquilo que você falou,
às vezes a pessoa tem que passar por um treinamento para se desprender dessa questão emocional, né? Tem medo de passar vergonha. Eu acho que é mais orgulho, eu já falei isso aqui outra vez, do que medo. Porque vai levar um não, coisa parecida, a pessoa fica com aquele orgulho assim, vou ser humilhado, vou ter que me rebaixar. O empreendedor, ele não tem espaço para isso. Ou tem? Isso ainda limita alguns empreendedores e limita a maioria de nós, se a gente for ver. A questão do medo, o medo de errar. Mas assim, as pessoas que você vê com mais sucesso, elas erraram muito mais do que aquele cara que não tem tanto sucesso. Só que ela errou, ela caiu, ela levantou, ela foi de novo. Como todos nós, quando a gente estava aprendendo a andar, a gente deu os primeiros passinhos e caiu, deu os primeiros passinhos e caiu. A gente não desistiu, é por isso que a gente anda hoje. Se a gente tivesse desistido, teria parado. Quem aqui pegou uma bicicleta para andar a primeira vez, saiu andando e nunca caiu? A gente cai, aprendeu a dirigir inseguro, talvez não bateu, mas todo inseguro, só que a gente continuou. E empreender não é diferente. Agora, eu preciso ter princípios. Lembra do que eu estava dizendo? Princípios. Eu preciso tratar a minha questão emocional, tipo assim, o que eu preciso entender? Cara, cada vez que eu erro, eu estou mais perto do acerto. Ok? Thomas Edison fez isso, né? Foram milhares de vezes tentando fazer uma lâmpada acender até que ela acendesse. Se ele tivesse desistido, né, o que teria sido da vida dele? Então, ele não desistiu. E é isso que nós precisamos entender. Entendi. Agora, não é ser teimoso, nem insistente. Eu ia perguntar se era teimosia ou resiliência. Persistente. Então é assim, eu quero sair daqui para lá, eu fui, dei com a cara numa pilastra. Eu não vou ficar batendo na pilastra, meu amigo. Eu preciso contornar a pilastra. Mas eu não perco o foco, ainda é lá que eu quero chegar, ok? É isso que nós precisamos fazer. É como a água, né? Ela vem lá da nascente e ela quer vir numa linha reta para o mar. Só que quando ela vem, ela dá de cara com uma montanha e ela contorna a montanha. Se for uma pedra, ela talvez tenha força para passar por cima. E assim temos que ser nós. A gente sabe onde quer chegar, cada um de nós. E nós precisamos entender que dificilmente a vida é uma linha reta. Vai ter curva, vai ter queda. Nós não podemos desistir. Se eu quero de verdade aquilo, nada pode me parar. Legal. O Pedro, ele faz uma pergunta assim, de uma dica que você pode dar para iniciantes. Comece. Né? Assim, cara, é aquilo que, princípios. Entenda se você está na vontade de Deus. Cuidado. A promessa que foi feita para o outro, que tá, não pro. Porque para o outro deu certo, eu vou fazer igual ele. Aquela promessa é para o outro, não necessariamente é para você. O que deu certo para ele pode não dar para você. Você não pode ser preguiçoso espiritualmente. Dobra o joelho, faz jejum, abre a Bíblia todo dia, ora, cria intimidade com o Espírito Santo, para quando ele te mostrar um caminho, você ouvir e saber que é ele que está falando. Então é isso, cuidado. Esse negócio da paleta mexicana que eu tô falando, isso não é brincadeira. É comum, de vez em quando tem um modismo podcast. Aí, quantas pessoas? Eu vou começar um podcast. Meu amigo, não, por quê? Porque tá todo mundo fazendo e tá dando certo. Vou fazer também. Cara, será que é pra todo mundo fazer igual? O que seria do corpo humano se todo mundo fosse olho, cara? Todo mundo fosse boca? É verdade. Né? E você falou esse negócio de podcast, é engraçado, né? A pessoa pergunta, quando foi que você pensou em fazer um podcast assim, né? E na verdade eu tinha um projeto de fazer um canal diferente, assim, era com 3 pessoas, uma pessoa pegando as perguntas da internet, passando, e eu e outra pessoa conversando sobre aquela, até debatendo sobre aquele assunto. E aconteceu que nunca consegui fazer isso e foi indo para se tornar um podcast. Não foi eu que pensei, não, vou fazer podcast porque o meu projeto é o podcast. Acabou se tornando, né? Não foi um pensamento que eu falei assim, eu vou fazer. Foi se tornando. Quem chegou a assistir em 2019 era eu sozinho. Falando assim, conversando com o pessoal de casa, conversando e falando. E aí depois uma pessoa pediu, poxa, tinha contigo. Falei, vem, né? Aí foi ganhando uma frequência maior, chegou um ponto. Eu falei, não, pode ser um podcast. Legal, muito bom. E é interessante porque o que acontece? Por mais que mudou o nome, porque na verdade não é nem podcast, aqui no caso seria um videocast, uma live, no formato de podcast, né? E eu percebi que as coisas aconteceram, mas não fugiu do contexto que eu queria, que era trabalhar com a imagem, falando do assunto que a gente fala aqui. E eu poderia falar que o empreendedor,
não é uma dica, né? Mas só falar se o empreendedor tem que ter fé, né? Acreditar, porque o camarada, um dia ele quer uma coisa, outro dia ele quer outra também. Ele começa sendo uma coisa lá na frente, ele já vira outra. Aí daqui a pouco, como você falou assim, muda uma moda nova, aí já tem que fazer a dancinha no TikTok. Agora não é mais o TikTok, vai para outro. Acaba sendo levado por tudo quanto é lado e se sente frustrado. Eu conheci pessoas assim. Eu conheci pessoas que falam assim, não, eu fiz de tudo. Eu paro, eu penso assim, como que a pessoa fez de tudo e não conseguiu, cara? Eu não consigo entender isso. Que tem gente que faz tão pouco e tem tanto resultado. E como eu fiz de tudo? Aí quando você vai conversar mais íntimo sobre aquele assunto, a pessoa não fez, na verdade, nada. Ela começou a fazer várias coisas. E essa da água, pra mim, foi uma resposta coringa, né? Porque você tava falando, eu tava pensando, peraí, é teimosia ou persistência, resiliência, alguma coisa assim? Porque tem gente teimosa que insiste no erro. Mas não insiste num foco, né? Eu vou conseguir, o Rezende, dá uma dica aí, porque ó, eu tô batendo na trave aqui, eu vou conseguir. Não, a pessoa, não, eu vou bater nessa trave até ela cair. Ou então eu paro, porque não é da vontade de Deus. Já se deparou com esse? E é isso, assim, eu acho que o que você falou, pessoal, já fiz de tudo ou tal. A gente precisa fazer a vontade de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Às vezes, a vontade de Deus é algo improvável para os homens. Alguém diz, fala, cara, isso não tem como dar certo. Isso não existe. Mas se é Deus, vai rolar. Vai dar certo. Se não é Deus, aí complica. Então, às vezes, as pessoas estão tentando fazer de tudo, só não tentaram ainda fazer a vontade de Deus, né? É isso que nós precisamos fazer. E nem fazer do jeito certo. Eu ia te perguntar se tem... lógico, falamos de princípios aqui, né? Você começou falando sobre ter o cuidado ali com coisas básicas, né? Desperdício dos outros, né? Às vezes ligar um ar-condicionado de uma sala que não tem ninguém e deixar lá o dia todo e tal. Você vê uma sala com ar-condicionado ligado o dia todo e isso não te incomoda. Eu vou dizer pra você, você tá doente. Espiritualmente, você tá doente. Se isso não te incomoda, você tá doente. Você precisa se curar. Isso não tá certo. Você tá vendo um desperdício ali, isso não tá te incomodando. Então, isso precisa ser curado. Legal, porque eu penso em várias coisas que, como eu falei no começo, eu sempre tive um pensamento de empreender na área que eu trabalhava. Por exemplo, eu tive lojas de informática. Aí eu abri uma lan house. Aí da lan house eu comecei a fazer sites e eu fui atendendo toda essa necessidade. Aí chegou um ponto que eu não pude fazer mais nada porque fui chamado para o ministério. E eu falei, não quero mais nada disso aí porque não dá. Na verdade não dava. Mas cada dia eu buscava uma coisa e eu buscava orientação. Por exemplo, você é mentor, faz mentoria, certo? Eu procurava pessoas que me ajudassem ali com a deficiência. Eu nunca fui muito de insistir sem saber o porquê que eu estaria insistindo. Eu fui atrás de informação. Eu vejo o pessoal perguntando aqui, pedindo informação, né? Querendo saber uma dica. Eu acredito que as pessoas estão atrás de informação também. Quando eu falo assim em ser empreendedor, qual que é a primeira coisa que eu penso, né? Eu vou empreender no quê? Aí você falou que cada um tem um dom, né? Tem alguma coisa que ela pode fazer. Isso é cada um mesmo. Como você falou, falou que no futuro todo mundo vai ter que ser empreendedor. É uma visão que eu tenho de futuro, de mundo. Eu penso que já é quase desse jeito, né? Quando eu falei do microempreendedor, ser o MEI, não, tem aquele nosso MEI. Hoje todo mundo tem MEI. Um MEI trabalha para outro MEI, tem esses negócios assim. Então, eu também acredito que esse negócio de segurança do CLT, eu não acredito nisso. Um certo amigo meu uma vez me falou assim, eu trabalho numa empresa, não tem como me mandar embora, porque eu sou o único funcionário que atua nessa área. Hoje ele é empresário. Mas ele falou assim, não tem como e tal. E eu fiquei pensando assim, rapaz, será que uma pessoa realmente acredita nisso, que é insubstituível dentro de uma empresa? Mudou a tecnologia, essa pessoa foi mandada embora, não sei se foi por isso, abriu um comércio. Então, eu fico pensando assim, hoje eu preciso ir atrás de informação também. Não é só vontade. Meu coração tá ardendo aqui, me deu agora vontade de, sei lá, vender roupa. Muita gente dá certo vendendo roupa, mas eu sou ignorante, eu não sei me comunicar com as pessoas da forma certa. Então, o que eu faço? Ou eu mudo, isso é uma pergunta que eu quero fazer pra você. Ou eu mudo de lugar, em vez de vender roupa, vou, sei lá, montar uma oficina mecânica,
porque eu também sei mexer um pouco de mecânico, ou eu vou atrás de uma capacitação para eu vender roupa da forma certa? Então, aí, de novo, assim, lembrando aquela questão do porquê. Por que fazer isso? Ok? Por quê? Recentemente, a minha esposa, a minha filha estão começando, né? Estão bem no começo. Estão vendendo roupa para Legal. mulheres cristãs. Então, o que elas perceberam? Elas estavam com dificuldade de se vestir bem, entendeu? Se vestir, ficar bonita, ficar legal, elegante, mas dentro de um padrão cristão. Porque elas Sim. começaram a ver o seguinte, cara, quando era uma roupa mais tapada, ela era de mau gosto no ponto de vista delas, ok? O pano, a forma, o corte. Quando era uma roupa mais legal, aí às vezes exagerava nos decotes e tal. Então, elas entenderam o seguinte, nós precisamos resolver isso para nós e para as mulheres que a gente conhece. É uma vestida na fé. Tá começando. Então, Já tem Instagram? tem Instagram. Tá começando Já coloca agora. o Instagram deles aí. Tá começando agora. Então, assim, o porquê é para resolver essa questão, ok? Sabe? Não sabe, mas agora o porquê move, o porquê gera um movimento. Eu tenho o prazer de ler sobre, de pesquisar, de entender, de conhecer as pessoas que estão na mesma necessidade, porque eu tenho um porquê, eu quero resolver essa dor. Então, o porquê ele é uma força propulsora para nos colocar em movimento. Então, é o porquê que nos move, né? Aí vem o como e vem o quê, ok? Mas é o porquê ele nos move. Até muitas pessoas vão direto no quê? O que eu vou fazer? Abrir uma loja. Por quê? Aí sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Dinheiro. Ela vai ficar igual a todo mundo. Por que hoje é difícil uma empresa se diferenciar? Porque ela é igual às outras. Porque ela quer a mesma coisa. Ela querer abrir uma loja de roupa para ganhar tanto. Aí vai dividindo um bolo. Isso acentua essa imagem de que o mundo é escasso. É um bolo, ok? Que tem que ser repartido. Quanto mais loja se abre, mais fatia eu preciso fazer desse bolo. Então vai ficando cada vez menor. E aí as pessoas vão ficando com ódio do seu concorrente, ok? Mas ele não entendeu que a questão está nele, ele não se diferencia. Por isso é que ele está concorrendo. Tanto que eu não gosto do termo concorrente, no CRI a gente usa provocador. A pessoa que disputa o cliente comigo, ele é um provocador. Ele baixa preço, ele lança promoção, ele faz algumas coisas que ele me provoca a melhorar. E esse é o ponto, né? Legal. Ó, a Ana Gomes colocou aqui, @vestida com fé, é isso? Deixa eu ver. @vestida com fé. @vestida com fé, é o Instagram, né, Cauã? Coloca aí o Instagram da Vestida com Fé. Que legal. A gente tá começando, tá começando, né? Legal, mas então... Mas tem um propósito. Tem um propósito, né? Essa questão do propósito ficou bem, bem forte, assim, pra mim, porque eu conheço muita gente que pensa, eu vou até encaminhar esse podcast para várias pessoas que eu sei que quer montar algo, porque eu ainda percebo um pensamento um pouco diferente da pessoa que quer empreender, a maioria quer empreender porque quer um resultado financeiro. E quer procurar uma forma de ganhar dinheiro, que é o que a gente vê muita propaganda disso na internet, né? Você ganha dinheiro com isso, com aquilo. Você, por exemplo, estava me dizendo assim, ó, esse podcast, o nome dele é Com Fé. Com Fé Podcast. E o seu objetivo com esse podcast é? Pregar, né? Ter entrevista, falar da palavra, mostrar para todo mundo como que é o dia a dia de um pastor, de um irmão, de um cristão. Entregar esse conteúdo, né? Levar o evangelho, seria mais ou menos isso. Com fé. Com e fé. Aí evangelizando. Então assim, ó, no nome, no propósito, eu imagino que dependendo da pessoa que quisesse vir aqui, sentar nessa cadeira, você ia dizer, não. Imagino eu, tá? Então, sei lá. Imagina que Eu já disse. Pois é. Então eu vou ser radical. E imagina uma grande cantora do funk nacional com milhões de seguidores, quiser sentar aqui para fazer contigo, e você sabe que se ela senta aqui, o seu podcast ia arrebentar. Nos dois sentidos. Mas você perdeu a identidade se você fizer isso. Você concorda? Você perdeu a identidade. O público fiel que te acompanhou até aqui, que você vem conquistando semanalmente, Perdeu tudo. Ele vai falar, cara, não... É tipo assim, cara. E eu vejo isso, por exemplo, em alguns restaurantes. O cara é uma churrascaria, mas ele também vende comida japonesa,
tem pizza, ok? Ele quer atender o público mais que quer pagar barato e ele quer pagar o que topa pagar caro. Porque é diferente. Ó, se tu monta uma churrascaria para um público que quer pagar pouco, cara, tu não precisa ser muito exigente com as carnes, com o treinamento dos garçons, com a decoração, tá bom? O número de ar-condicionado, o estacionamento, é diferente. Eu vou dar um exemplo, acho que é melhor. Eu vim do Rio de Janeiro, lá tem um mercado popular chamado Saara. Em São Paulo, 25 de março, ok? Sim. Você ter uma loja ali, ou você ter uma loja no principal shopping de São Paulo, é diferente. É diferente. Quando você vai na 25, os caras querem preço. Então, meu amigo, tá tudo bem. Aquela confusão, aquela briga, segurança em cima do banquinho pra ver se tu não tá roubando. Leva até na mão o negócio, o produto. Veja, Nem sacola não tem. Não, e nego te esculacha. Eita, cartão, o cara te... É isso. Quando tu vai pro shopping mais caro que tem em São Paulo, ar-condicionado, treinamento para vendedor, roupa que você vai botar, é tudo diferente. Então nós precisamos entender isso. Quem quer atender os dois públicos não atende ninguém. Nós precisamos nos especializar. Assim como aqui, né? Você tem o seu propósito te ajuda a se manter na linha. Legal. Né? Ó, Aline Reis, eu vou ler a última. Ok. Vou pra você. Já tá te liberando. Ele fala assim, ó. Faço unha há muito tempo. E há um tempo pra... De um tempo pra cá, é isso? De um tempo... o óculos tá aqui, eu ainda não tô acostumado. É muito recente esse negócio. De um tempo pra cá, o Senhor tem me incomodado para expandir. Não sei se é o tempo, mas estou na fé. Ela falou assim, não sei se é o tempo, mas estou na fé. De um tempo pra cá, Deus tá falando para ela expandir o negócio. Aí ela falou, não sei se é o tempo. Se Deus tá falando, é o tempo, né? Aqui tem uma questão, assim, cara, eu às vezes, tem discussão que encerra, né? Sim. Que o cara tá falando, não, Rezende, eu tô pensando em tal coisa, aí eu tô fazendo pergunta, tô fazendo ele pensar. Aí tem uma hora que ele fala assim, não, mas Deus me falou. Eu falei, então a conversa encerra. Não é? Porque não tem lógica, o que Deus fala não tem lógica. A questão é se é Deus, ok? Porque se for Deus, vai ter confirmação. Beleza? Vai ter confirmação. Legal, vai na boa, vai conversando com Deus, vai vendo. Porque às vezes a nossa carne quer se passar por Deus. Ok? Ó, eu acho que ela falou assim, o Senhor tem me incomodado para expandir, só não sei se é agora. Isso. Eu acho que ficou assim, Então, muita atenção sobre isso. Por exemplo, eu não sei o que você quer dizer com esse expandir. Talvez você esteja falando de abrir um salão. Não sei. Ou outros salões, né? Ela já tem um salão? Ok. É um passo que de verdade ele tem que ser muito bem planejado, tá bom? Muitas empresas quebram na expansão, ok? Porque para expandir você tem que ter um plano. Você precisa ter um plano. Você precisa ter... O ideal é que você tenha uma reserva, que você tenha caixa, que você tenha se preparado para isso. Ok? Essa é a ideia. Senão a segunda não decola ou ela leva um tempo para decolar, você quebra a primeira. E é muito comum empresas quebrarem na expansão. Não tem problema nenhum expandir. Só tem que ter um plano para expandir. Tem a forma de expandir. Né? Eu já ouvi falar que a pessoa, para alugar um novo local, ela tem que ter o aluguel daquele novo local, tipo assim, 6 meses a 1 ano já garantido. É isso mesmo? É isso aí. O ideal é que você tenha no mínimo 6 vezes os seus custos mensais para você pensar em dar espaço. Ok? Gasta todo mês 5, então você tem que ter 30. Com alta liquidez. Não é um carro que vale 30, não, tá? Esse dinheiro na conta, né? No caixa ali à disposição. Porque o carro que vale 30, na hora que você vai vender, ele não vai valer 30. Os caras vão pagar menos porque você está querendo estar na emergência e tal, então não vai valer. Então, essa expansão ela é muito bem-vinda, vai gerar mais emprego, vai abençoar mais vidas, é muito bem-vinda. Só o ideal é que ela seja planejada. Existe uma forma de fazer isso. E eu quero dizer para vocês o seguinte, temos nós lá no CRI e tal, mas, cara, tem o Sebrae. O Sebrae, para esse empresário, na maioria das vezes, é gratuito a consultoria desses caras. Você poderia falar sobre o CRI um pouquinho? Porque eu citou algumas vezes aqui, aí alguém vai falar, mas o que é? Eu vejo que não esse CRI, ele falou do CRI umas 2 vezes. Tá bom, posso sim. Mas eu só queria concluir do Sebrae. Ao pequeno empresário, você tem um apoio no Sebrae.
o Sebrae pode fazer muitas coisas para você gratuito e a maioria dos pequenos empresários não sabem que tem esse direito, tá certo? E é direito, nós pagamos por isso, beleza? Só que tem muita coisa lá que você pode fazer e não precisa pagar mais nada, eles podem fazer por você. Até uma consultoria, ok? Uma coisa, eles têm lá, eu não me lembro o nome agora, mas 6 meses de consultoria, o consultor senta contigo, tchau. Essa pessoa, por exemplo... Pô, o Sebrae, cara, é ótimo para fazer isso, para acompanhar. Abre aqui os números, mostra, o consultor vai sentar, vai mostrar, ela tem que orar, ok? E aí, isso é muito legal. Para falar do CRI, o CRI é um ministério da Igreja Lagoinha. Lagoinha é uma igreja de Belo Horizonte, mais de 50 anos aí de ministério. E lá, e na Lagoinha, existem mais de 200 ministérios para cuidar de públicos específicos. E um deles é o CRI, que é uma sigla, significa Cristãos Empreendedores. Eu sou o líder do CRI da Lagoinha Santos. De vez em quando a gente faz reunião aqui no Guarujá, já fizemos São Vicente, fizemos Santo André, já fizemos em alguns lugares por aí. Muitas Lagoinhas têm o CRI. Santos tem, todo mundo está assistindo aqui, é meu convidado para ir lá. A gente sempre se reúne, é gratuita as reuniões e é de altíssimo nível. Tudo que eu aprendi nas mentorias, que eu paguei muito caro para fazer parte com os maiores empresários do Brasil, a gente leva esse conteúdo gratuito lá na igreja. Então, na segunda-feira do mês, a gente se reúne. Se eu não me engano, a segunda-feira de outubro é dia 9 de outubro. Estaremos reunidos na igreja, tá? No CRI. Uma reunião de empresário onde tem rodada de negócio. Cada empresário se apresenta falando o que faz e é para fazer negócio. Tem hot seat, então você senta, apresenta a sua dificuldade, os irmãos que estão ali na mesa, num grupo menor, te sugerem soluções e você sugere para os irmãos solução no problema deles. Tem uma série de coisas que a gente faz no CRI. Então é um encontro de alto nível, é um encontro de network. Você não precisa congregar na Lagoinha, você não precisa nem ser crente, ser cristão. A gente às vezes recebe visita de espíritas, não tem problema nenhum. O que acontece é que a gente está dentro de uma igreja, trabalhando com princípios cristãos. Então o que a gente pede? Respeite o ambiente. Respeite o ambiente na vestimenta, respeite o ambiente no palavreado, tá certo? Respeite o ambiente, ok? E entenda que lá a gente quer fazer negócio com princípios cristãos, ok? É isso. Dia 7 de outubro, é um sábado, nós estaremos num almoço, das 9 da manhã às 2 da tarde, porque é um encontro de empresários com almoço. Conteúdo pesado, muita coisa legal, as pessoas vão se conhecer. Nós vamos fazer isso no Naus, um restaurante que tem lá em Santos. O prato lá, eles cobram R$70, é para pagar pro restaurante. Nesse prato tem entrada, prato principal, sobremesa e bebida, tudo incluso. R$70 num top restaurante em Santos, para você estar com a gente nessa reunião Dia das 7. 9 da manhã. Das 9 da manhã às 2 da tarde no Naus. A gente pede mais uma contribuição de R$20, além dos 70 que você vai pagar, e aí tem todo... que é pra gente, a gente vai organizar um café a hora que você chegar e tem um material didático, tem coisas pra gente preparar. Mas eu não quero que as pessoas deixem de ir por falta de recurso, né? Inclusive, você só paga o almoço se almoçar. Então, se você for participar e não almoçar, você não paga. Não tem o que pagar. Almoçar, vamos. Mas então que as pessoas possam ir. E aí, se quiser saber mais, segue o CRI nas redes sociais, arroba CRI_Santos. E o meu Instagram também, se quiserem, tem informações desses encontros. Legal. É arroba Rezende Neto. Arroba Rezende N Oficial. Tá. Então, legal. Eu já vou estar lá. Legal. Com certeza eu vou estar lá. Para estar fazendo parte, conhecendo mais, né? Eu acredito que vai ser benção esse almoço também. Então, dia 7 e dia 9, são os 2 dias. Dia 7 nós vamos ter o almoço, das 9 da manhã às 2 da tarde. E dia 9 é o nosso encontro normal, não paga nada. Você vai lá para se encontrar e é na igreja. E a que horário? A partir das 19h30, termina até as 22h. Porque tem uma troca depois. No final, a partir de 9h30 da noite... tem um café e aí a galera troca cartão, se conhece melhor. A gente normalmente, às vezes, monta uma exposição. Então, quem entrar em contato com a gente pode montar sua feirinha lá, vender roupa, vender o que você vende, artesanato. A gente quer, na prática, aplicar o que a gente aprende lá, né? Legal, cara. Muito legal. O pessoal que tá assistindo aí, ó, tá comentando. Além de receber todo esse conteúdo aí, essa oportunidade do CRI, você ainda também está concorrendo a um par de ingressos para o Cine 3 Ferry Boat Plaza. Né? Comenta, cara, faz a pergunta. Aline,
Olha que o Sebrae tá aí para ajudar. Isso aí. Pega toda essa dica, leva para oração também, põe no joelho, Sebrae e faz o que Deus tocar no seu coração. É isso aí. É verdade? Vamos fazer o sorteio? Vamos ver quem vai ser o ganhador do par de ingresso pro Cine 3 Ferryboat Plaza lá, assistir um filminho também, que é bom lazer pro meu empreendedor, né? Com certeza. Empreendedor pode tirar um lazer? Tem que Precisa. viver só de empreender. Não, empreender. precisa equilibrar. Vamos lá. Tá girando aí, vamos ver quem é o ganhador do par de ingresso. Aparece aqui pra eles, mas a gente não vê. Ah, é? Vamos O pessoal vai cantar ali. Né? Cláudia Silva é ganhadora. A Cláudia foi a que perguntou do salão? Não, a do salão foi a Aline Reis. Ah, sim. A Cláudia Silva, ela que trouxe a resposta lá da fala. Eu não sou quem eu muito gostaria bom. de Obrigado, ser. Cláudia. Muito bom. Então é isso, gente. Rezende, muito obrigado, tá? Ter conhecido você aqui pessoalmente no podcast, bater esse papo. Eu falo que me interessei muito e vou lá, porque o podcast também é um empreendimento, né? Com certeza. A gente precisa empreender com sabedoria. E você não tem o direito de não expor a diferença que você pode fazer no mundo, porque foi para isso que Deus te deu. Então você tem que meter a cara e tem que dizer, quem precisa dessa ajuda, vem comigo. Eu posso. A gente não tem o direito de se esconder. Isso também é egoísmo e orgulho. Quando eu sei fazer algo e eu não faço, Deus me deu esse dom para que eu faça e eu me recuso a fazer, isso é egoísmo. E eu tava pensando que quantas pessoas às vezes precisam de um lugar para expor a marca, por exemplo, tá aqui, né? A pessoa pode expor, precisa de um público para mostrar. Então é isso aí, muito obrigado. Eu vou estar lá, nós vamos continuar conversando e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Galera, você que é empreendedor, você precisa estar acompanhando o Rezende nas redes sociais desse CRI, é excelente. Já ouvi recomendações maravilhosas antes. Já falaram para mim, vai, cara, vai, não pode ser na primeira vez. Vai, que vai ser bom e tal. Às vezes a pessoa pensa, mas negócio de igreja. Não tem nada a ver, não é só, não precisa ser da igreja, não é isso? Não precisa, pode, a gente recebeu espírita, católico, vai de tudo, não tem, o que precisa é respeitar o ambiente e entender a forma como a gente se trata ali, né? Isso é top. Então você é convidado, você que tá assistindo aí, você é convidado para ir para participar. Como que é o nome do restaurante, dia 7? Naus. Vai ser. Mas se entrar no Instagram, nas redes sociais, e vai. Do CRI. Vai ter, do CRI. Se não tiver agora, a gente vai colocar, porque às vezes tá lá no story e ele caiu, né? Mas vai ter o link lá, tanto do CRI quanto o meu. Legal. Então, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem pro empreendedor, de saideira, falar alguma coisa? O que eu quero dizer para você, empreendedor, é que o seu negócio não é seu. Você precisa ter clareza disso. O seu negócio existe para cumprir um propósito de Deus. Ele confiou a você, como confia filhos a nós, ele confiou um negócio para gerar uma diferença no mundo. Você tem as grandes empresas têm um conselho. Elas sentam para ouvir o direcionamento do conselho. Você precisa ouvir o principal conselheiro do seu negócio, que é Deus. Então, esteja fiel aos caminhos, ao que ele colocou e ao propósito e à diferença que você precisa fazer com o seu negócio. Legal, é isso aí, gente. Chegamos ao tempo. Pra mim, a gente ficar muito mais tempo batendo papo aqui, porque tá legal, né? Mas semana que vem a gente continua. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.